Olá, alunos e alunas de hermenêutica do 8º período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos terminar a análise da obra Verdade e Método, essa primeira grande parte da nossa disciplina, a partir da análise da lógica de pergunta e resposta. Voltemos, pois, à comprovação de que também o fenômeno hermenêutico encerra em si o caráter original da conversação e da estrutura da pergunta e da resposta. O fato de que um texto transmitido se converta em objeto da interpretação quer dizer, para começar, que coloca uma pergunta ao intérprete. A interpretação contém, nesse sentido, sempre uma referência essencial, constante, à pergunta que foi colocada. Compreender um texto quer dizer compreender essa pergunta. Mas isso ocorre, como já mostramos, quando se ganha o horizonte hermenêutico. Nós reconhecemos-lo agora como o horizonte do perguntar, no qual se determina a orientação de sentido do texto. Assim, pois, quem quer compreender tem de retroceder com suas perguntas mais além do que foi dito. Tem de entendê-lo como respostas a uma pergunta para a qual é a resposta. Retrocedendo para uma posição posterior que foi dito, indaga-se necessariamente por algo mais além disso. Um texto só é compreendido no seu sentido quando se alcançou o horizonte do perguntar, que, como tal, contém necessariamente também outras perguntas, outras respostas possíveis. Nessa medida, o sentido de uma frase é relativo à pergunta, além daquilo que se diz nela. Como se percebe nessa reflexão, a lógica das ciências do espírito é uma lógica da pergunta. Apesar de Platão, estamos muito pouco preparados para ela. Quase o único que poderíamos vincular a isso seria R.G. Collingwood. Numa engenhosa e acertada crítica à escola realista de Oxford, Collingwood desenvolve a ideia de uma logic of question and answer, uma lógica da pergunta e da resposta. Mas, lamentavelmente, não chega a um desenvolvimento sistemático. Reconhece com agudeza o que falta à hermenêutica ingênua que subjaz à crítica filosófica habitual. Em particular, o procedimento que Collingwood encontrou no sistema universitário inglês, a discussão de statements, talvez um bom exercício de engenho, que ignora, evidentemente, a historicidade contida em toda a compreensão. Collingwood argumenta: na realidade, somente se pode compreender um texto quando se compreendeu a pergunta para a qual ele é a resposta. Mas como essa pergunta somente se ganha a partir do próprio texto, e a adequação da resposta representa o pressuposto metódico para a reconstrução da pergunta, a crítica a essa resposta, que parte de uma posição qualquer, é puro passatempo. É como na compreensão das obras de arte. Também uma obra de arte só pode ser compreendida na medida em que se pressupõe sua adequação. Também aqui tem-se que ganhar a primeira pergunta, a qual responde, se é que a queremos compreender, como resposta. De fato, este é um axioma de toda hermenêutica que já tratamos anteriormente como antecipação da totalidade. Pois bem, para Collingwood, este é o nervo de todo o conhecimento histórico. O método histórico requer a aplicação da lógica de pergunta e resposta à tradição histórica. Os acontecimentos históricos somente são compreendidos quando se reconstrói a pergunta a que em cada caso queria responder a atuação histórica das pessoas. Collingwood dá o exemplo da Batalha de Trafalgar e do plano de Nelson, que lhe subjazia. O exemplo procura mostrar que o curso da batalha torna compreensível o verdadeiro plano de Nelson, porque este teve pleno êxito na sua execução. Pelo contrário, o plano do seu adversário já não seria reconstruível a partir dos acontecimentos, pela razão inversa, porque fracassou. A compreensão do curso da batalha e a compreensão do plano que Nelson tinha para sua execução são, por conseguinte, um e o mesmo acontecimento. Na realidade, não podemos ocultar que, num caso como este, a lógica de pergunta e resposta tem de reconstruir duas perguntas distintas, que encontrarão também duas respostas distintas. A pergunta pelo sentido, no curso de um grande acontecimento, e a pergunta pelo caráter planificado deste curso. Ambas as perguntas somente serão uma no caso em que uma planificação humana estivesse realmente à altura do curso dos acontecimentos. Entretanto, este é um pressuposto que não podemos afirmar como princípio metodológico em nossa qualidade de homens que estão na história, e nem face a uma tradição histórica na qual estão em questão homens como nós. A famosa descrição de Tolstói do Conselho de Guerra antes da batalha, no qual todas as possibilidades estratégicas são ocultadas com agudeza e profundidade e todos os planos sopesados, enquanto o próprio comandante, que está sentado ao lado, cochila,
Mas na noite, às vésperas do começo da batalha, o comandante faz a ronda pelos postos externos. Neste, o assunto que chamamos de história ganha um melhor acerto. Kutuzov está mais perto da autêntica realidade e das forças que a determinam que os estrategistas do Conselho. Deste exemplo, deve-se extrair a conclusão principal de que o intérprete da história corre sempre o perigo de hipostasiar o nexo no qual ele reconhece um sentido como intencionado por homens que realmente atuaram e planejaram. Isso somente seria legítimo a partir dos pressupostos de Hegel, na medida em que a filosofia da história está consagrada aos planos do espírito universal e pode, a partir desse saber consagrado, designar certos indivíduos como indivíduos universal históricos, nos quais se daria uma real coincidência entre suas ideias particulares e o sentido histórico universal dos acontecimentos. Não obstante, desses casos caracterizados pela coincidência do subjetivo e do objetivo na história, não se pode extrair nenhum princípio hermenêutico para o conhecimento desta. Frente à tradição histórica, a doutrina de Hegel só possui, evidentemente, uma verdade particular. A infinita trama de motivações que perfaz a história, somente raras vezes, em segmentos muito breves, alcança a claridade de um padrão de planejamento em indivíduo único. O que Hegel descreve como um caso excepcional repousa sobre um fundo geral do mal-entendido existente entre a ideia subjetiva de um indivíduo e o sentido do decurso total da história. Em geral, experimentamos o curso das coisas como algo que nos obriga continuamente a alterar nossos planos e expectativas. Aquele que procura manter rigidamente seus planos é justamente quem acaba sentindo a impotência de sua razão. São muito raros os momentos em que tudo anda por si mesmo, em que os acontecimentos saem espontaneamente ao encontro dos nossos planos e desejos. Então sim é que podemos dizer que tudo está transcorrendo conforme o plano. Mas aplicar essa experiência ao todo da história implica realizar uma tremenda extrapolação que contradiz estritamente a nossa experiência da história. O uso que Collingwood faz da lógica de pergunta e resposta na teoria hermenêutica torna-se ambíguo em virtude dessa extrapolação. Nossa compreensão da tradição escrita não se dá como tal nos moldes que pudéssemos simplesmente pressupor uma coincidência entre o sentido que reconhecemos nela e o sentido que o autor teve em mente nela. Tal como o suceder da história não mostra, em geral, a menor coincidência com as imagens subjetivas daquele que está e atua na história. Também as tendências do sentido de um texto vão, em geral, muito mais além do que o autor podia ter em mente. Não obstante, a tarefa de compreender se orienta, em primeiro lugar, ao sentido do próprio texto. Isso é o que Collingwood tem claramente em mente quando discute que existe alguma diferença entre a pergunta histórica e a pergunta filosófica, para a qual o texto deve ser uma resposta. Face a isso, devemos reter que a pergunta que se trata de reconstruir não concerne, em princípio, as vivências intelectuais do autor, mas exclusivamente ao sentido do próprio texto. Por consequência, quando se compreendeu o sentido de uma frase, isto é, quando se reconstruiu a pergunta a que ela responde realmente, tem de ser possível perguntar, então, por aquele que faz a pergunta e pela sua opinião, a qual o texto talvez seja somente uma resposta presumível. Collingwood não tem razão quando, por motivos de método, considera absurdo distinguir a pergunta a que o texto deveria responder da pergunta que realmente responde. Somente tem razão na medida em que a compreensão de um texto não contém essa distinção, no geral, na medida em que nós nos referimos às coisas das quais o texto fala. Face a isso, a reconstrução das ideias de um autor é uma tarefa completamente diferente. Teremos de nos perguntar quais são as condições sob as quais se coloca essa tarefa diferente. Pois é certo que, face à real experiência hermenêutica, que compreende o sentido do texto, a reconstrução do que o autor pensava é realmente uma tarefa reduzida. A tentação do historicismo consiste em ver nessa redução a virtude da cientificidade e considerar a compreensão como uma espécie de reconstrução que reproduziria, de algum modo, a gênese do texto. O historicismo acompanha, assim, o conhecido ideal cognoscitivo do conhecimento da natureza, segundo o qual somente compreendemos um processo quando estamos em condições de produzi-lo artificialmente. Então, aqui Gadamer volta a discutir a lógica da pergunta e da resposta, a reconstrução da pergunta, e mostra essa estreita relação que aparece entre perguntar e compreender, e que dá à experiência hermenêutica sua verdadeira dimensão.
né? E aí ele termina mostrando, né, o problema, né, de como fazer isso, né, que é a questão da fusão de horizontes, né, em que ele já havia discutido, né, que é o genuíno desempenho da linguagem, né. No entanto, o que é linguagem, como diz Gadamer, é uma das coisas mais complexas, mais obscuras, né? Porque o caráter linguístico está tão extraordinariamente próximo do nosso pensar e na sua realização é tão pouco objetivo que ele esconde a partir de si próprio o seu verdadeiro ser, né? No entanto, Gadamer mostra que ele tentou, né, desenvolver essa questão da linguagem e que ele vai desenvolver melhor na terceira parte, ou melhor, vai ligar os pontos que estavam faltando, né, nessa terceira parte, né? E ele termina, então, essa parte dizendo o seguinte: teremos de afirmar, em primeiro lugar, que a linguagem na qual algo vem à fala não é possessão disponível de um ou outro dos interlocutores. Toda conversação pressupõe a linguagem comum, ou melhor dito, constitui a partir de si uma linguagem comum. Há ali algo postado no meio, como dizem os gregos, onde participam os interlocutores e sobre o que eles criam um intercâmbio mútuo. O acordo sobre o assunto que deve surgir na conversação significa necessariamente que se elabora uma linguagem comum apenas na conversação. Esse não é um processo externo de ajustamento de ferramentas, e nem sequer é correto dizer que os companheiros de diálogo se adaptam uns aos outros, mas que ambos vão entrando à medida que se estabelece a conversação sobre a verdade da própria coisa, e é esta que os reúne numa nova comunidade. O acordo na conversação não é uma mera representação e impor o próprio ponto de vista, mas uma transformação rumo ao comum, de onde já não se continua sendo o que se era. Né? E aqui nós fechamos, então, essa primeira parte da nossa disciplina, e na próxima aula nós vamos trabalhar o chamado giro pragmático, a partir da análise de autores como Wittgenstein e John Langshaw Austin. Até lá, pessoal!